a hora, a oportunidade para poder chegar e adentrar aí a sua casa. Eita, eu conto com sua amizade. Vamos fazer amigo? Vamos somar agora e multiplicar. Eita, vamos aí deixar as energias fluir com vida. Vamos ao direito à informação. Manda bala. Se inscreva no canal. Levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva, fortalecendo, comentando, compartilhando. Vamos ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Vamos entreter. A continuidade. Vamos comentar artigo por artigo na CLT. É o artigo 788. Feito a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente acompanhada do bilhete de distribuição. Em conformidade com a Lei 11.419/2006 e respectivo provimento dos tribunais, a reclamação trabalhista será submetida ao processo judicial eletrônico que indicará a vara do trabalho para a qual será enviada e julgada. Logo após o responsável por essa tarefa administrativa na vara de trabalho, em regra, secretários providenciarão a marcação de pauta do juiz para a realização das audiências que decorrerão de acordo com as condições das reclamações, com prioridade para determinadas matérias, como antecipação de tutela por evidência ou emergência. Das custas e emolumentos, no 789, nos dissídios individuais, nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista. As custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite dos benefícios de regime geral de previdência social e serão calculadas. A Lei 13.467 da Reforma Trabalhista ajustou os valores referidos de custas processuais em conformidade com os benefícios do regime geral de previdência social. A instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho assevera que as decisões que fixe custa só valerão para decisões expedidas após 11/11/2017. Artigo 789-A. No processo de execuções, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Temos aí inciso 1, 2, vai até o inciso 9. O 789-B, os emolumentos serão suportados pelo requerente nos valores fixados na seguinte tabela. Temos aí, você pode acompanhar na sua CLT até o inciso 5º. Entretanto, existe o princípio chamado princípio da gratuidade na Justiça do Trabalho, que vai isentar de ônus os reclamantes ou trabalhadores que procuram aquela justiça para ver atendidas suas pretensões. Porém, as custas judiciais referentes ao andamento do processo são cobradas na medida dos seus respectivos gastos, seja com emolumentos, instrumentos, seja com os demais atos que venham exigir gasto por parte do Estado, que resta repassando esse ônus às partes durante ou final dos processos na sucumbência. Nos casos em que o reclamante obtém êxito na causa, certamente sairá do processo sem gastar R$1 sequer. Porém, se desiste da causa e provoca seu arquivamento, poderá ser condenado ao pagamento de custas que, se não efetivado, impedirá outro ajuizamento,
até que seja adimplida a dívida com o judiciário trabalhista. Há casos específicos em que o juízo, analisando as condições sociais e econômicas do reclamante, impõe condenação em custas que acompanham a sentença e obriga ao recolhimento dessa parte, pela parte autora, no caso do processo seguir pela via recursal. Em tempo, as custas devem ser pagas por ocasião da interposição de recursos pela reclamada ou empregador, que também se onera com depósitos recursais. As perícias são determinadas pelo juízo, o qual indicará o profissional que atuará na sua realização, tanto requerida pelo autor como pelo réu. Os honorários do perito correrão por conta do primeiro. Ao final do processo, poderá ser ressarcido se a sucumbência recair na outra parte, ou seja, pagará quem perder. Em tempo, cumpre salientar que há possibilidade de ser requerido o benefício da gratuidade a determinados instrumentos processuais. Ora, contudo, a perícia é um instrumento processual. Então, se o reclamante traz ao processo uma carta redigida de próprio punho que atesta sua estado de miserabilidade, atestado de pobreza, porém o juiz da causa conferir-lhe a possibilidade de não adiantar os honorários periciais, isentando-se que é hipossuficiente. Ao ônus no processo do trabalho, posteriormente condenando ao pagamento dos referidos honorários como ônus de sucumbência. A súmula número 4 do Tribunal Superior do Trabalho expressava que as pessoas jurídicas de direito público não estão sujeitas ao prévio pagamento de custas, nem a depósito da importância da condenação para o processo de recurso na Justiça do Trabalho. No artigo 790-A, concede a isenção a esses agentes, liberando aos órgãos públicos desse ônus. A Justiça do Trabalho é o órgão do Poder Judiciário Federal, criado por meio de legislação de características vinculadas às questões nacionais. Portanto, as custas processuais dele provenientes serão calculadas em 2% sobre o valor da causa e pelo salário mínimo determinado pelo governo federal. Os honorários advocatícios só serão devidos nos casos em que o sindicato preste assistência judiciária ao associado, conforme previsão da Lei 5.584 de 70, e do entendimento jurisprudencial exposto na súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, que a condenação do pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente, estar assistida por sindicato de categoria profissional, comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permite demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Também registra que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista, e que são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derive da relação de emprego. Ainda confirma que a ação rescisória e nas lides que não derive de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete à disciplina do Código de Processo Civil, artigo 85, 86, 87 e 90, pontualmente vai fixar que, em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuando-se os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da condenação do processo econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa do CPC,
de 2015, artigo 85, parágrafo 2º, por derradeiro registra que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. Observe que a Resolução 137 de 2005 do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho determina como superada a orientação jurisprudencial número 27, que passou a incorporar o texto da súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, afirmando incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo do trabalho, exceto se preenchidos os requisitos da Lei 5.584 de 70. Registra-se que a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 5.766, ajuizado pela Procuradoria Regional, e cujo relator ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, trata sobre a obrigatoriedade ao pagamento de custos e honorários advocatícios de sucumbência. A referida ação de inconstitucionalidade intenta excluir a obrigatoriedade ao pagamento de custos, honorários advocatícios que incide sobre as partes vencidas em defesa da violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição trabalhista, quanto à arguição de inconstitucionalidade das normas expressas pelo artigo 790-B e do parágrafo 4º, artigo 791-A, e no parágrafo 4º e artigo 844, parágrafo 2º da CLT. No dia 10 de maio de 2018, o ministro Luiz pediu vista ao processo após proferidos os votos do ministro relator Luiz Roberto Barroso pela improcedência em favor da manutenção da aplicação da Lei 13.467/2017 e do ministro Edson Fachin pela procedência e contra o pagamento de custos e honorários de sucumbência pelos empregados. O artigo 790, nas varas do trabalho, nos juízes de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Temos aí o parágrafo 1º, 2º, a seguir, 4º. A gratuidade da justiça independe de ser na justiça comum com jurisdição trabalhista ou na própria justiça do trabalho, já se consolida no ato de distribuição das ações. Não há exigência quanto ao pagamento de custos. No entanto, das decisões finais, pode haver condenação injusta, inclusive ao reclamante, ora empregado, e no que concerne às demais diligências com as perícias, sempre estarão sujeitos ao recolhimento de honorários. Há diversos juízes que, ao registrarem a presença de advogado particular na causa, costuma condenar ao pagamento de custas sobre essa alegação. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e cujo relator ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, decidirá sobre a manutenção das custas dos reclamantes na condenação. A presente ação direta de inconstitucionalidade discute quanto a possível condenação em custas e os honorários periciais das partes vencidas em defesa da violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição trabalhista por parte dos trabalhadores. Os 790-A são isentos de pagamento de custa, além do beneficiário de justiça gratuita. Temos o inciso 1, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas, estaduais ou municipais que não explorem a atividade econômica. 2. O Ministério Público do Trabalho, no parágrafo único, a isenção prevista nesse artigo não alcança as entidades